Uma das coisas que a gente vê, e aqui a gente já faz um mega disclaimer, é que tipicamente essas pessoas não têm problema de saúde mental, óbvio, assim, não são pessoas com transtorno psicótico, sabe? São pessoas desconectadas completamente da realidade. Isso a gente faz estudo, inclusive com as pessoas mesmo, tem uns testes que a gente aplica e tal. A gente vê que, na média, elas têm características psicológicas comuns. A minha pesquisa foi uma delas, investigou esse detalhe. Não são pessoas tipicamente pouco inteligentes. Essa é outra coisa que a gente tem que desconstruir. Porque, às vezes, a inteligência, inclusive, ela pode ser uma armadilha. Isso pode ser contra-intuitivo, mas em alguns cenários, se você for mais inteligente, a sua chance de cair é maior. Olha que coisa contra-intuitiva. E por que isso acontece? Por conta de uma característica nossa, humana, que é justificar, racionalizar crenças que a gente tem por razões emocionais. Então, imagina que você chegou num grupo, a galera te abraçou, você se sente querido, então, ou seja, você está tendo motivos emocionais para entrar ali. E depois a gente racionaliza, a gente faz isso inconscientemente. Se você tiver mais recursos cognitivos, você vai ter mais recursos para racionalizar. Então, quando alguém te der uma porrada falando que aquilo ali é besteira, mostrando alguma evidência, mostrando o líder daquele grupo cometendo alguma falcatrua, você tem mais recurso cognitivo para achar uma saída, sabe? Para justificar, para ser criativo. Então, não necessariamente essas pessoas têm inteligência mais baixa e, às vezes, têm até inteligência mais alta. São muitas vezes pessoas que têm uma insatisfação com seus sistemas de crença anteriores. Isso eu encontrei muito na minha pesquisa, muito. Todos os grupos tinham isso. Eram pessoas que já foram católicas, espíritas, evangélicas, budistas, elas têm aquela trajetória, aquilo que na antropologia dos anos 70 era chamado de Protean Man, o homem proteano, né, em referência ao deus grego Proteu, que era aquele que mudava de forma. São pessoas que mudam de forma em relação ao seu perfil religioso com muita frequência. E aí, nessa trajetória de insatisfações, e ela continua querendo alguma coisa, uma hora ela cai naquele grupo. Vou tentar. Vamos ver esse pessoal aqui diferente. Um detalhe é que muitas vezes essas pessoas saem também. Aquele grupo é só mais um da trajetória dela. Mas é muito comum encontrar essas pessoas lá dentro. Eu posso continuar pensando em algumas características aqui, se vocês quiserem, mas a gente pode também, para não ficar uma lista, tangenciar com outros assuntos. Essa que você colocou de mudança eu acho interessante, porque a gente tem visto, principalmente em grupos esotéricos, que às vezes formam grupinhos, tal. Daí eu acho que o André consegue falar mais, porque na bruxaria eles se juntam em covens. E a gente, entrevistando até mesmo o pessoal, muitas dessas pessoas saíam de famílias evangélicas, famílias que eram cristãs, muitas vezes com pais que são mais opressores, e aí eles enxergam nessas seitas, nesses grupos fechados, um jeito de se validar e um jeito de ser rebelde, né? E o contrário existe também. Tem muito satanista que vai para a igreja evangélica depois. Porque ele é o jeito dele se rebelar contra o que ele sabia antes. Sim, com certeza. Isso é uma das coisas que, especialmente que o Marcelo falou, que a gente vê também no perfil dos grupos, porque aqui o exemplo que o Thiago deu é do movimento contrário, né? De você sair de um grupo possivelmente menor para um grupo maior e mais socialmente estabelecido. Mas pensando no que o Marcelo falou, uma das características comuns, não necessariamente todo mundo, tá, gente? Não é receita de bolo, mas uma das características mais incidentes é essa que eu tinha comentado de vínculos frágeis. Então, essa necessidade de ser rebelde, de se rebelar contra a religião da família, contra a própria família, muitas vezes, isso está no pacote, muitas vezes. Acompanhados também de um conjunto de emoções negativas. É muito comum que a pessoa tenha sentimentos de tristeza, ansiedade, coisas assim, que normalmente são sentimentos que regridem quando a pessoa entra. Pode voltar depois, mas naquele primeiro momento, quando rola o love bombing, quando a pessoa é abraçada e acolhida, esses sentimentos tendem a diminuir. Tem muita pesquisa interessante entrevistando recém-chegados, e isso é muito comum. E aí, depois de um movimento, depois de um tempo, e com uma série de razões, esses sentimentos podem voltar. Mas no primeiro momento, é um jeito de enfrentar isso, esse sentimento. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente estava falando da seita como uma ruptura da crença original e a criação de uma nova, né, nessa definição mais clássica. Porém, agora a gente está falando dessa migração de pessoas não baseado na fé, mas no acolhimento social e numa definição de nova identidade. Né? Esse é um dos fatores. Isso que eu ia perguntar, se é um fator muito forte, você sair da sua família de origem, ir para uma nova família, se encontrar num novo núcleo, de repente ter o líder carismático fazendo a figuração ali de pai, porque
eu vejo isso como de uma maneira muito intensa dentro da bruxaria, né? Muitas pessoas elas não estão focadas na crença, na fé em si, mas em quem está liderando aquele grupo. Faz sentido? Super, faz muito sentido. Até por conta daquilo que eu comentei, a gente tende a aderir às crenças por motivos emocionais para depois racionalizar. Mas como eu tinha comentado que é um conjunto de fatores, essa nova família é só um deles, apesar de ser um fator muito forte. Mas um outro fator é uma coerência mínima entre o que esse grupo professa e a tradição da pessoa, histórico de vida, de crença dela. Então, sei lá, a gente vê a pessoa fazendo aquele movimento, antes era, sei lá, evangélica, católica, sei lá, depois começa a se abrir ao espiritismo, uma religião um pouco mais recente, depois vai lá no Santo Daime, bebe ayahuasca, tem umas experiências diferentes. Então, assim, a pessoa pode começar a caminhar para chegar em uma visão de mundo mais contemporânea, que outras dimensões são uma possibilidade, outras formas de vida energéticas, alienígenas, seja lá o que for, começam a virar possibilidades, e aí na hora que aquele grupo se apresenta como, olha, sei lá, a gente tem contato com alienígenas. Os caras, interessante. Não é uma coisa assim, a princípio, né? Pode acontecer, porque o ser humano é versátil. Mas normalmente não é aquela coisa de a pessoa era evangélica, ainda mais aquela, sei lá, a pessoa era da Congregação Cristã do Brasil, uma igreja bem tradicional, né? E de repente começa um grupo de alienígenas, sabe? Costuma ter um degradê aí que a pessoa vai dessensibilizando para esses temas e vai se abrindo. Mas pode acontecer por outros fatores, sei lá. Vamos lembrar do Marshall Applewhite, né, que vocês devem conhecer, que foi o líder daquela seita bastante conhecida, a Heaven's Gate, cometeu suicídio coletivo em 97, né, quando o cometa Hale-Bopp passou. O Marshall Applewhite, ele tinha uma estratégia diferente. Ele, diferente dos grupos, inclusive, que eu estudei, que geralmente oferece as informações mais diferentonas gradualmente, ele falava logo no primeiro dia, na primeira palestra, para pessoas completamente desconhecidas. E ele falava, se vocês quiserem acreditar, beleza, se não quiserem, a porta é ali. Ou seja, a maioria das pessoas saía, mas tem aquele 1% que fala assim, pô, se esse cara tá falando com essa confiança e tá me acolhendo, que tá interessado em ouvir minha opinião, entende? Então, às vezes, pode ser que não tenha uma tradição, uma ligação tão óbvia com a crença anterior e a pessoa é pega por outros motivos, mas muitas vezes tem essa dessensibilização, essa aproximação gradual.